Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rodolfo Nascimento de Oliveira. Ele é pastor em Manaus, Amazonas, e ele vai escrever os mananciais até o dia 20 de abril, tá bom? Então, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Rodolfo Nascimento de Oliveira. E ele escreveu esse texto para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, e o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi o irmão Rodolfo Oliveira. Eu não tenho cabedal teológico para escrever uma coisa assim profunda, enfim. Eu falo só aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir que, se puderem, se inscrevam no canal, compartilhem, lembrando que a palavra de Deus nunca volta vazia. Vamos orar? Ó Senhor, que nós possamos aprender lições preciosas a respeito da Páscoa, que possamos compartilhar também, e que hoje em especial a gente possa aprender a importância de as crianças saberem sobre o Cordeiro de Deus. E é o que eu te peço, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ora, bom, hoje a gente vai ler Êxodo 12, de 21 a 28, que vai mostrar pra gente a celebração da Páscoa, que deve envolver, no caso deveria, né, naquela época, envolver toda a família, incluindo as crianças. Para quê? Para que as crianças também fossem instruídas sobre a libertação de Israel e sobre o poder de Deus. O texto que a gente vai ler ensina que a gente não deve afastar as crianças da fé. Ao contrário, a gente tem que integrá-las na fé, na memória e na prática espiritual. Qual é o contexto desse texto que nós vamos ler? O texto vai falar sobre Moisés ensinando as pessoas idosas lá de Israel a preparar o cordeiro pascal, né, os adultos, e aplicar o sangue nos umbrais das portas. A ordem era que cada família participasse e os filhos deveriam estar presentes na refeição, com o objetivo de lembrar e ensinar as gerações futuras sobre a libertação da escravidão do Egito. Então era um memorial. A mensagem central desta passagem é que a fé é transmitida em família. A refeição da Páscoa não era apenas para adultos, não. As crianças participavam e aprendiam o significado da salvação. Isso ensina a gente a reforçar que a espiritualidade ela deve ser vivida em casa, com os filhos também sendo incluídos nela. A memória coletiva. Ora, o sangue do cordeiro nos umbrais era um sinal que todo mundo podia ver, de que, inclusive as crianças, né? E aí as pessoas, as crianças, aqueles que não sabiam, iam perguntar: o que é isso? O que é esse sangue? E aí o texto mostra que Deus deseja, né, que as crianças também sejam instruídas a respeito dos efeitos da mão poderosa de Deus, de tudo que Ele faz. Ora, o versículo 26 fala assim: e acontecerá que quando os vossos filhos os disserem que rito é este, então a resposta dos pais deve explicar o significado da Páscoa, mostrando que a fé é ensinada de geração em geração. E como a gente pode aplicar isso de forma prática? Ora, a gente não tem que afastar as crianças da fé, elas têm que estar lá presentes nos cultos. Não faz mal, que cochila, que dorme, que presta atenção em outra coisa, não tem problema. A criança tem que estar lá. Ela tem que estar lá no culto, nas celebrações e nos ensinamentos bíblicos. Com o tempo ela vai amadurecendo e vai aprendendo a aproveitar melhor o ambiente, né?
A gente tem que responder as perguntas das crianças, mesmo que sejam repetitivas, que o texto ele vai legitimar a curiosidade infantil e vai mostrar que pais e líderes devem explicar pacientemente. E a gente tem que criar uma memória espiritual. Assim como Israel lembrava da libertação, hoje a gente tem que ensinar as crianças sobre Cristo, o Cordeiro de Deus, que é isso que é a Páscoa, não é só entupir a criança de ovo de chocolate. Moral da história. Esse texto que nós leremos é bem claro. A fé não é exclusiva dos adultos, é uma herança que deve ser transmitida às crianças. A Páscoa bíblica nos lembra que incluir as crianças fortalece a continuidade da fé e garante que elas cresçam entendendo o amor e a salvação de Deus. Amém? Então vamos ler Êxodo 12, de 21 a 28. E diz assim, ó. Sobre a primeira Páscoa. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de sopo e molhem no sangue que estiver na bacia e passe nos batentes dos lados de cima da porta das casas de vocês. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes deverão obedecer esta ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando esta cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem: o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor nosso Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então, os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e a Arão. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Não Afaste as Crianças. E o versículo escolhido é 26 e 27, um pequeno pedaço. O pequeno pedaço do versículo, um pequeno pedaço do versículo 27 do capítulo 26, que diz assim: quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam. Então, o versículo 26, tá bom? Eu tô toda atrapalhada aqui, mas é isso. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia. É isso que nós vamos tomar como versículo-chave. Capítulo 12, versículo 26. É porque tá escrito errado no manancial e eu acabei me atrapalhando, viu? Mas é isso. Bom, o texto chama Não Afaste as Crianças e vai falar de que anualmente, todo ano, um cordeiro de 1 ano era morto e assado em casa. E todos os israelitas deveriam comer acompanhado de ervas amargas e pães sem fermento. Todos, todo mundo, inclusive as crianças. Elas não eram excluídas desse ritual, desse ambiente de celebração da Páscoa, por serem consideradas imaturas ou frágeis, de jeito nenhum. Então, na didática de Deus, aquela festa era vista como um momento muito especial. Para quê? Para que as crianças aprendessem. Então, como a gente viu no versículo 27, né? Quando as crianças vissem tudo aquilo, perguntarem aos seus pais: que rito é esse? E a resposta seria: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, quando matou os egípcios e livrou nossas casas. Bom, então, para a gente hoje, trazendo para os dias de hoje, a Páscoa está se aproximando, a Páscoa cristã. E a gente costuma celebrar a ceia do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, faça questão de que seus filhos e as outras crianças que estiverem ali, que sejam da família, estejam ao seu lado. Mostre os alimentos da ceia, o pão, o sangue. Ore a Deus e peça que a pergunta
surja no coração delas. E quando elas perguntarem, por que tomam sangue, por que tomam vinho, por que tomam como pão, quando elas fizerem perguntas, você tem que estar pronto para responder com alegria e devoção. A gente faz isso para celebrar que o nosso Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz para nos perdoar os nossos pecados e nos dar verdadeira salvação. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Que a ceia e a Páscoa sejam momentos especiais para que a mensagem do Evangelho seja gravada no coração de nossas crianças. E agora eu vou terminar, vou deixar aqui um abraço de urso, ó, um abraço diário, lembrando que para nós que sabemos que as crianças não devem ser afastadas da fé, elas têm que estar ali aprendendo com a gente, para quê? Para que a nossa fé possa seguir de geração em geração. Então, a gente que sabe disso, a gente tem que abraçar. Lembra que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz assim: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com a frase de Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.